todos. Que Jesus seja nosso modelo, nosso guia, esteja conosco hoje. Nós com certeza viemos aqui buscar alguma coisa, né? A paz espiritual, né? A energia que nós necessitamos. E nós vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade, porque Ele nos permitiu aqui estarmos, permitiu que a gente acordasse, chegasse aqui agora, e é com a permissão dEle. Agradecemos a Jesus também, nosso modelo e mestre, né? O sol de nossas almas, que nos orienta, que nos guia. A espiritualidade maior, que nos acompanha a todos, dessa casa, inclusive, hoje que nós estamos aqui. E aos trabalhadores desse grupo, que nos deram a oportunidade de servir, de trabalhar, de estarmos aqui, para uma pequena reflexão. O tema que eu trouxe hoje é do Livro dos Espíritos, a questão 919 e 919A. Acho que todo mundo já deu uma lida, pelo menos, né, que fala do autoconhecimento. A gente pergunta, mas por que o autoconhecimento, né? Porque evoluir é lei para nós. Nós aprendemos da doutrina espírita que nós temos que evoluir. E Santo Agostinho nos traz a sua experiência, para que nós tenhamos um patamar para começarmos a trabalhar. Então, o caminho do autoconhecimento, uma jornada espiritual, porque é uma jornada individual de cada um de nós, e espiritual também de cada um de nós, e começamos no momento que nós achamos que é oportuno começar. Como ele fala aqui, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Eu disse no começo, progredir é lei, todos nós vamos progredir. Uns mais depressa, outros mais devagar, de acordo com a disposição de cada um, com o interesse de cada um, com a vontade de cada um. Deus é maravilhoso, que nos dá inúmeras reencarnações para que nós possamos construir esse caminho da evolução. É claro que nós precisamos também fazer a nossa parte. Por isso nós reencarnamos inúmeras e sucessivas vezes, né? Aprofundar mais, quem desejar, o Livro dos Espíritos, esse livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufour, O Consolador, de Emmanuel, o Evangelho. Nós vamos basear bastante hoje no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e esse livro, Endereço da Paz, que é a mensagem final que eu trouxe para a gente. Qual é a proposta de Jesus para nós? Jesus é nosso governador terreno. Como governador, nos conhece a cada um. Como ele disse a Natanael ben Elias, né? Te conheço desde ontem. Então, ele nos conhece desde ontem, nem de outras encarnações. A proposta dele qual era? Que nós pudéssemos melhorar, que nós pudéssemos crescer. Mas melhorar em quê? Melhorar em virtude, melhorar em amor, aquele amor incondicional, aquele amor que faz, que ama, que perdoa, que compreende, que aceita e não espera nenhum tipo de retribuição. Esse é o nosso caminho. Construir esse amor universal, esse amor realmente incondicional. Mas existe uma condição. Nós precisamos trabalhar dentro de nós o autoconhecimento, conhecermos como nós estamos hoje, aceitar que não somos os seres perfeitos que imaginamos que somos e começar o trabalho. Como nos diz aqui, autoconhecimento para a conquista de virtudes do homem de bem, como nos ensina o Evangelho. Jesus nos ensinou que a nossa tarefa aqui é fazer o bem. Mas para isso nós precisamos trazer o bem aqui para nós e ir trabalhando. Eu digo que o amor é pequenas atitudes que a gente faz no dia a dia, que a gente vai harmonizando interiormente e vai trabalhando o amor. E a partir do amor, a gente vai trabalhando o bem. Lá no Evangelho fala, todos podemos fazer o bem? Sim. Ninguém está proibido de fazer o bem. Ninguém, porque se fosse proibido um ou outro não fazer o bem, Deus seria parcial. Mas Deus não é parcial. Deus ama todos nós da mesma forma. O que Ele nos deu é o livre-arbítrio, para que cada um de nós pudéssemos escolher o momento de trabalhar e como fazer. Mas no livre-arbítrio, nós temos a responsabilidade. Então, existe o livre-arbítrio de fazer escolha e nós temos a responsabilidade pelas nossas escolhas. E ao longo das nossas encarnações, ao longo da humanidade como um todo, para que nós pudéssemos desenvolver o autoconhecimento, nos conhecermos, o Criador nos fez várias revelações. A primeira nós sabemos, né? Moisés. O que Moisés nos trouxe há 3.600 anos mais ou menos atrás? Ele nos trouxe o senso de justiça, nos trouxe o Deus único. E naquela época as pessoas tinham diferentes deuses, então ele trouxe o Deus único. Depois dele, 1.300 anos depois dele, tivemos o que? O Cristo, que veio nos falar do amor. O Cristo participou de todas as revelações, mas ele veio aqui
encarnado para que nós pudéssemos aprender a amar com os seus ensinamentos. Mas ele disse também que viria um Consolador. Porque o Cristo disse, na época que ele estava aqui, né, que essa vida terrena não era a vida verdadeira, mas nós não entenderíamos naquela época, né, 2025 anos atrás, o que ele queria dizer, que a verdadeira vida não é a terrena, que nós somos espíritos imortais. E por sermos espíritos imortais, estamos estagiando. Mas nós temos uma imaturidade muito grande. Lá na época de Moisés, Kardec nos fala que o povo era semi-selvagem, imaturo. Aí veio Cristo, escolheu pessoas simples, os 12 apóstolos, que foram aprendendo as lições, depois espalharam o seu ensinamento. Mas num lugar ali muito próximo. Aí veio o quê? O Consolador, doutrina espírita, que se espalhou pelo mundo, né? Nós sabemos que está em todos os lugares. Não tanto quanto deveria estar ainda, mas vai estar. Porque a doutrina espírita não é para nós espíritas, é para toda a humanidade. E veio então o Consolador prometido, que é então o codificador Kardec que nos traz. O que nos fala Kardec, então? O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o que se pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. Palavras de Kardec, melhoramento moral dos homens, a nossa renovação íntima. E tentando trazer para a gente mais conhecimentos. E Kardec pergunta, então, na questão 919, pergunta aos espíritos, qual seria o meio prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ele pergunta, né? Qual meio? Então, já que nós temos que melhorar, qual o meio que nós vamos precisar? E a resposta foi muito clara, né, para Kardec. Os espíritos responderam, um sábio da antiguidade falou, disse, homem, conhece-te a ti mesmo. Atribui-se a Sócrates essa questão. Mas esse escrito está 750 anos antes de Cristo. Tá? Diz assim, ó, o homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Foi atribuído aos 7 sábios, mas como Sócrates esteve lá, ele trouxe isso como um conhecimento para todos nós. O que quer dizer conhece-te? Despersonaliza-te, esvazia dos sentimentos inferiores, traz à tona os sentimentos positivos, harmoniosos, amorosos, que é o amor, a tolerância, a compreensão, a ternura, né? Esses são o que nós temos que trazer aqui. E a pergunta é, quem somos nós? Nos ensina a doutrina espírita, somos espíritos imortais, estagiando na forma humana nesse planeta Terra, que é o segundo planeta mais inferior que existe, nos fala Kardec no livro do Evangelho. Por quê? É expiação e prova, caminho da regeneração. E nós estamos aqui porque nós temos inúmeras imperfeições a serem trabalhadas. E é por isso que ele nos traz que toda reencarnação é um processo de aprendizagem. Nós estamos aqui reencarnados, tivemos inúmeros, vamos ter muito mais ainda, para que nós possamos aprender isso, as virtudes que nos foram ensinadas pelo Cristo e que nós muitas vezes deixamos de executar. Vamos citar aí, que nós tivemos a Idade Média, tivemos tantas coisas não muito boas com relação aos ensinos de Jesus, mas nós estamos retomando isso, né? A partir do conhecimento. Quando eu faço quem sou eu, é fácil falar quem sou eu. Sou Sandra, sou da casa Anita Borelli e assim por diante. Quando eu pergunto o que eu sou, aí eu esbarro numa pergunta bastante difícil. O que eu sou? Eu sou amorosa? Eu sou fraterna? O que eu sou? Eu sou intolerante? Então, essa pergunta eu faço para mim mesmo. E o que nos diz, então, as orientações sobre o autoconhecimento? Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos, observarmos nossos atos, as nossas ações, como nos comportamos perante a sociedade, perante os amigos, perante a família, perante as pessoas que por algum motivo nos tiram da zona de conforto. Qual é o nosso comportamento? Essa é a nossa questão. E o progresso e escolhas passa pela observação de si mesmo. Que nos diz Leon Denis, para saber em que sentido devemos dirigir os nossos esforços para nos aperfeiçoarmos, temos que buscar o autoconhecimento, a habilidade de olhar para dentro de si e admitir que temos coisas a serem melhoradas. Mas para fazermos o autoconhecimento,
que vai nos levar à reforma, à mudança de comportamento, nós precisamos de um modelo, né? E nós temos, então, o nosso modelo. Qual é o nosso modelo? Kardec nos fala na questão 625. Jesus é o nosso modelo. Ele pergunta, qual o modelo, então, que nós vamos ter que seguir? O modelo perfeito que Deus ofereceu para nós? Jesus, esse é o nosso modelo perfeito. É por isso que toda a gente vai falar aqui, a gente fala, né, nos ensinos de Jesus, no amor de Jesus, na vida que ele deixou aqui pra gente, nas orientações que ele nos deu. Já não é apenas desenvolver inteligências que os homens necessitam, mas de elevar sentimentos. As duas asas que Kardec nos fala, né? A asa da inteligência, a asa da moral. A asa da sabedoria, a asa do sentimento. Nós precisamos desenvolver isso em nós. E como que eu faço isso? Trabalhando dentro de mim. Ninguém precisa saber como eu sou interiormente, porque é uma coisa minha. Por isso que se fala que o autoconhecimento é um trabalho individual. Eu posso ir na casa de oração, ouvir palestra, estudar, mas é um trabalho que eu tenho que fazer. Aí eu pergunto para vocês, Jesus falava em transformação? Lá, 2025 anos atrás, essa obra aqui, Boa Nova, tem várias lições de Jesus para a gente. Maravilhosa, por sinal. Há uma passagem de Jesus com Joana de Cusa. Quem é Joana de Cusa? Lá no livro Joana e Jesus, uma história de amor, Joana de Cusa é Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, né? Esse livro que eu citei é muito bom também. O que ela fazia na época de Jesus? Ela era casada, tinha um padrão de vida muito elevado, e ela seguia Jesus, ela viveu Jesus. Vamos dizer que para ela viver Jesus naquela época, que já havia contato com Jesus muito antes daquela encarnação. Mas ela tinha um esposo, né, que ele gostava de estar envolvido com a sociedade, então ele fazia média, né, fazia média com os judeus, fazia média com os imperadores, ele fazia média para poder conseguir aquilo que ele queria em termos financeiros e tudo mais. E ela foi até Jesus. Ela queria que Jesus convidasse ele e convertesse o esposo dela à doutrina de Jesus. Ao que Jesus disse a Joana: por que motivo Deus não emite um raio a todos aqueles que provocam destruição na terra? Por que motivo ele não faz isso? Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. A partir da reencarnação, nós vamos nos transformando. Hoje, segundo os livros espíritas, esta é a nossa melhor versão. Nós estamos na melhor versão reencarnada hoje. Então, imagina como é que nós estávamos no passado, né? Não tão longínquo assim. E aí, Jesus continuou: o Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. O que aconteceu com cada um de nós? Nós estamos sendo esclarecidos a cada dia que nós vamos numa casa de oração, que nós pegamos um livro para ler, que nós começamos a estudar o EJA, que nós estudamos a doutrina espírita, que nós voltamos a estudar o livro dos Espíritos, ou o livro dos Médiuns, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos trabalhando através do esclarecimento. Essa é a orientação que nós temos de Jesus. E há uma outra passagem de Jesus também nesse livro Boa Nova, em que ele nos fala algo muito importante, que as nossas fragilidades dificultam a transformação. Nós somos frágeis e por sermos frágeis temos dificuldade de nos transformar, de nos melhorar. E aqui é uma passagem que Jesus teve com Pedro, praticamente na noite que ele seria levado ali ao julgamento, vamos colocar assim. Então Jesus disse que aquela era a última noite deles e que ele iria para uma situação muito difícil, onde o sacrifício era muito grande para eles encarnados, não para Jesus, que ele sabia que passaria por isso, né? E Pedro, logicamente, achando porque amava Jesus, ele se conhecia, ele dizia: mas mestre, o Senhor duvida de mim, duvida do meu amor, duvida da minha forma de estar aqui com o Senhor? Ao que o Cristo respondeu a Pedro, né? A experiência te ensinará melhores conclusões. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil e perverso. Porque Pedro, naquele momento que o Cristo foi, o que Pedro fez? Nós sabemos, né? O Cristo disse para ele que ele iria negar Jesus 3 vezes. Não, não vou negá-lo, eu o amo, jamais o farei isso. O que aconteceu com Pedro naquele momento? A negação de Pedro, né? Naquele mesmo dia. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei.
Todos os discípulos disseram o mesmo. Quem estava com Jesus na crucificação? Maria, Maria de Madalena, Joana de Cusa e João. Os demais não estavam com Jesus naquele momento da crucificação. Todos eles ficaram preocupados, como reagir, poderiam ser presos, poderiam ter ali aquela condição, né, de ter que enfrentar o que Jesus estava enfrentando. Não estavam preparados para o supremo sacrifício que o Cristo disse. Não estavam, por mais que nós achamos que nós estamos preparados para tudo, nós não estamos preparados para tudo. Mas nós podemos nos preparar através da oração, através do passe, através da casa que nos sustenta com água fluidificada, que nos dá harmonização interna. Outro exemplo que nós temos, que houve uma transformação muito grande, Paulo de Tarso. Nós conhecemos a história de Paulo, né? De perseguidor a perseguido. Paulo perseguia os cristãos e passou a ser perseguido. Ficou 30 anos ali preso, sofrendo as mais diversas humilhações. Mas o que Paulo disse no final? Hoje não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E ele diz também, naquele momento de dor, porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita o bem. Eu sou capaz de querer o bem, mas de não realizá-lo. Realmente não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Vamos nos espelhar em Paulo, nós também temos muito disso, né? A gente às vezes não quer fazer, mas acaba fazendo. Por quê? Porque nós temos ainda sentimentos em nós que precisam ser trabalhados, sentimentos inferiores, sentimentos às vezes infelizes. Nós vamos trabalhar isso em nós. Quando eu coloco esse quadro ali, essa parte branquinha do iceberg é o que nós temos de consciente em nós. Mas essa parte mais escura é como se fosse nossa mente. Ali eu tenho o inconsciente coletivo, que são as crenças individuais, as construções a cada encarnação, e aquilo que eu tenho guardado em mim das minhas outras encarnações, das minhas outras experiências. E eu não sei o que está ali das minhas outras experiências, mas às vezes vem à tona, não é? Às vezes eu estou trabalhando aqui, de repente tomo uma decisão que eu não queria tomar, magoo alguém que eu não queria magoar. Não acontece isso com a gente, porque nós não temos dificuldade de fazer essa autoanálise. Mas o que a reforma íntima, o que o autoconhecimento nos faz? É o grande desafio que nós temos aqui na reencarnação. O desafio de progredir. É o quê? É dar direção aos valores que nós já temos em nós. Nós temos latente muitos valores que nesse momento nós não vamos colocar em prática. Mas nós temos também uma reencarnação que nos deu condições de a gente estar aqui. Não para falhar. Eu sempre digo, a reencarnação que nós temos não é para a gente vir e falhar, mas nós falhamos porque temos a escolha que nós fazemos, né? O que nos diz então o Evangelho? Uma mudança de comportamento, atuar na implantação dos ensinos de Jesus. O que isso significa para nós? Tirar o homem velho, não é exterminá-lo, não é matá-lo, porque ele nos fez chegar até aqui, mas tirar do homem velho aquelas tendências inferiores, né? Aquelas situações que muitas vezes o colocam em conflito com o outro, e fazer com que ele implante dentro de si a lei do amor. Que ele faça a transformação dentro de si, que ele faça descobertas de como ele é, que ele faça o conhecimento interior de como ele é, e a partir daí ele trabalha essa situação. Mas quando a gente vai iniciar a mudança? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer a todos nós. Feitas as devidas reflexões, como que eu inicio essa mudança? E Joana nos traz um conselho, né? Lá no livro Vigilância. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando e como ela se dará. Nós é que vamos decidir quando ela vai se dar. Como que eu vou decidir? Através do conhecimento, através do esclarecimento, através das orientações que a doutrina espírita nos traz. Porque a partir de Kardec, nós não podemos alegar mais que nós não temos conhecimento de quem somos, o que viemos fazer aqui e para onde iremos. Já temos o conhecimento que somos espíritos imortais e que nossa destinação é um dia ser puro, perfeito. Nascemos perfectíveis. Simples e ignorantes, depois com condições de ser perfectíveis. Mas essa perfeição não é da noite para o dia. Ah, vou mudar, amanhã eu sou um santo. Não, amanhã eu sou um anjo também não, porque é uma mudança que nós vamos fazer todos os dias em nossa caminhada. E não é numa encarnação que nós vamos fazer a mudança necessária. Mas é importante começar de algum lugar.
E aí eu pergunto, como que a gente vai conhecer-se então? Existem inúmeras formas. Eu trouxe 4, baseada no Evangelho e baseada no Livro dos Espíritos. Pelo sofrimento, pelo amor, pelo amadurecimento e pela autoanálise. Lembrando sempre, se eu quero, eu tenho vontade, eu tenho disposição, eu começo a trabalhar a transformação. Depende somente de eu querer. Se eu não quero, não conseguirei. Ninguém vai fazer que o outro se reforme, se melhore, de jeito nenhum, porque é uma decisão interna de cada um. O que eu preciso? O desejo de mudança. Admitir que eu tenho imperfeições e preciso mudar. Outra coisa, persistir. Porque nós podemos hoje achar que estamos num patamar assim e cometemos um erro amanhã e falar, nossa, errei. Nós vamos errar porque nós somos ainda imperfeitos, né? Estamos aqui aprendendo a nos melhorarmos. Aceitar-se como é e vencer-se a si mesmo. Lá no Evangelho, no capítulo 10, Kardec nos traz uma informação para a gente se conhecer pela dor. Mas nós precisamos ter coragem para admitir que nós precisamos passar por esse processo. Ele diz assim, ó, consultem serenamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco a causa dos males que os afligem. E verão, se as mais das vezes não poderão confessar, se eu tivesse feito isso ou não tivesse feito isso, não estaria nessa situação. Ele nos coloca para que nós reflitamos quais foram as nossas ações que nos colocaram na situação atual que nós estamos. Admitir para nós com coragem que nós cometemos algumas dificuldades, alguns erros. Procurar a causa. Porque quando tem o efeito, existe uma causa. A lei de causa e efeito, né? Existe um efeito da minha ação, teve uma causa. O que me levou a fazer isso? O que me levou a brigar com filho, com mãe, com pai ou com um amigo? O que me levou a afastar das minhas casas de orações? Não sei, hipoteticamente falando, tá? Eu preciso reconhecer. E a partir daí, eu vou admitindo a necessidade da mudança. Outro que o Evangelho nos traz no capítulo 11. Conhecer-se com o convívio com o próximo. Porque o próximo é a nossa pauta para crescermos e amarmos. Quem é o mais próximo de nós? O mais próximo de nós é a família, onde nós temos o afeto, o desafeto, convivendo juntos uns com os outros. Mas lá no plano espiritual, ao reencarnarmos, fizemos um planejamento. E nesse planejamento, nós nos colocamos em disposição de um ajudar o outro. Então viemos na família com a disposição de nos ajudarmos, nos ampararmos, conseguimos superar as nossas divergências. Esse é o próximo, mas não é só esse. Nós temos o próximo na sociedade, no trabalho, nas casas de orações, na rua. É o próximo que também está aqui num processo de evolução. E qual é a conduta que o Cristo nos trouxe? Amar ao próximo como a nós mesmos e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Nossos deveres para com o próximo. Essa é uma orientação que o Cristo nos dá para que nós aprendamos a amar e a nos reformarmos através do contato com o outro. Qual outra que nós temos? O amadurecimento. O que é o amadurecimento? É a gente ter conhecimento como nós temos e interrogarmos a nossa consciência sempre. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou realmente aplicando os ensinos de Jesus que eu aprendi na doutrina espírita? Eu volto a repetir, é um caminho individual, né? Não é coletivo, tá? Refletir se temos autoridade moral ou se não somos os causadores do sofrimento dos outros. Está no livro Ser Consciente de Joana de Ângeles. Olhar-se no espelho, né? E dizer, essa sou eu. Mas se eu fizesse o que eu fiz para fulano, será que eu gostaria? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, né? Isso vem com o amadurecimento, exercitando a consciência. E a consciência desperta vem da onde? Do conhecimento, do estudo, do aprendizado, dos acertos e erros que nós temos na nossa caminhada para tentar ser melhor, porque esse é o nosso processo. Outra condição que a Joana nos fala, olhar para dentro de si, ter a coragem de se olhar. A coragem de olhar para a gente e falar, nossa, eu não sou aquilo que eu pensava, mas eu posso mudar. Eu posso mudar agora ou posso fazer um plano de mudança. Esse é o objetivo que nós temos aqui.
Nós viemos nesse planejamento reencarnatório para vencermos as nossas más tendências. Não é para sermos perfeitos nessa encarnação, mas para trabalharmos algumas imperfeições que nós temos condições de trabalhar. Porque nós sabemos que no plano reencarnatório, há coisas que nós não vamos conseguir vencer nessa encarnação. E a bondade dos espíritos é tão grande conosco que ele só permite que a gente passe aqui pelaquilo que nós podemos passar. Então, se nós estamos passando por alguma dificuldade, nós temos condições de vencê-la. Se nós não conseguimos uma doença, curar da doença, podemos saber como lidar com ela, como ser mais feliz mesmo com ela aqui, e como agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos da vida. E aí nós vamos para Santo Agostinho, que nos traz ali a sua experiência própria, que nos ensina a fazer silêncio íntimo, que nos ensina a conviver com a gente mesmo, lá no silêncio do nosso quarto, seja onde a gente estiver, no nosso repouso. O que nos diz Santo Agostinho na questão 919a? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O exame das nossas necessidades atuais e das nossas faltas atuais. Um exame sincero. Não preciso apontar para ninguém, nem para a família, mas para mim mesmo, para que eu possa começar a trabalhar. Porque é uma escolha que eu posso fazer. Eu posso falar, não quero fazer autoconhecimento, é um direito que a gente tem, né? Mas vamos lembrar sempre que nós vamos reencarnar inúmeras vezes aqui para que nós possamos corrigir as nossas imperfeições. Nós falamos muito no mundo de regeneração, né? Falamos muito que estamos na transição. A transição tem um objetivo, que é que a gente acorde, desperte, trabalhe e faça a mudança que desejamos fazer e que podemos fazer. Há coisas que nós não vamos conseguir fazer agora, porque não está no nosso patamar evolutivo, mas há muitas que nós podemos fazer. E amar, e trabalhar o amor em nós, isso nós podemos fazer. Outra colocação que Santo Agostinho nos faz: conhecer-se pela autoanálise. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim para se queixar. Uma pergunta simples que eu devo fazer para mim, é uma orientação simples que ele nos dá, né? Olhar para dentro de nós, determinação, interesse, vontade, tolerância, auto-amor, sabendo que nós podemos cometer erro, mas nos perdoar também, porque nós estamos aprendendo, né? Compreensão do nosso irmão, que ele está num estágio evolutivo diferente do meu, pode ser, não é? Ou do nosso. O importante é eu ter a compreensão que eu preciso. Mas quando se fala em reforma e autoconhecimento, muitas pessoas falam, não, eu nasci assim, vou morrer assim, síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim, ponto. Não, não. Nós nascemos com um objetivo. Muitas pessoas colocam lá, isso aqui está no meu sangue. Meu pai é assim, minha mãe é assim, todo mundo é assim em casa. Mas a doutrina espírita nos orienta que não. Nós não herdamos virtudes nem pelo sangue, nem pelo corpo. Nós não herdamos virtudes porque minha mãe é, meu pai é. Nós estamos juntos na família porque precisamos nos ajudar a mudar a nossa forma de ser, né? Se eu tenho agressividade, eu preciso aprender a não ser agressiva. Às vezes meu pai tem a mesma sintonia comigo, nós estamos juntos para aprendermos. Não que eu trouxe do meu pai essas questões. Por quê? Como nos diz Kardec lá no capítulo 10, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. A nossa bagagem é própria, intransferível. Quando se faz o planejamento reencarnatório, se busca que nós temos que melhorar. O pai aceitou nos trazer, a mãe aceitou nos trazer, podem até ser nossos desafetos do passado, mas em comum acordo, em sintonia, arrependimento, decidimos que vamos vir juntos melhorarmos. Mas aquilo que eu faço de errado é um atributo que eu trouxe meu, eu preciso melhorar.
Então fica claro para a doutrina espírita que nós não herdamos. Como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, somos herdeiros de nós mesmos. O que nós somos hoje, herdamos de nossas encarnações passadas. Podemos ter herdado coisas boas e coisas não boas, mas nós somos herdeiros de nós mesmos. E a pergunta fica então, como que eu faço essa transformação? Doses homeopáticas. Não é, eu resolvi mudar, amanhã eu sou outra pessoa, não. Não é assim que funciona. Mas eu preciso usar a minha vontade para priorizar a minha mudança espiritual. Refletir comigo mesmo. Aí eu preciso estudar mais para conhecer melhor a doutrina. Então vamos estudar mais. É um passo para se transformar. Aí eu preciso participar de palestras mais. Então é um passo para se transformar. Nós fazemos a escolha, né? A gente faz a escolha. Usando a nossa vontade que nós desejamos. Usando a nossa atenção. Identificar o que eu preciso fazer no momento. E aí, identificando o que eu tenho que fazer, eu vou trabalhando a mudança. Posso errar? Posso. Eu sempre digo assim, a gente pode errar muito hoje, mas amanhã o dia vai começar, o sol vai abrir, se não tiver sol vai ter chuva, a janelinha vai abrir para a gente poder ver novas condições que nós temos. Porque Deus é Pai. Deus quer o nosso melhor. E nós não viemos aqui para falhar, mas estamos sujeitos a escolhas. E essas escolhas podem nos fazer errar sim. Outra orientação que Santo Agostinho nos traz. Como saber se nós estamos fazendo o certo? Eu tento fazer o certo. Como é que eu estou sabendo se eu faço? Ele nos traz na questão 919. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaria se praticada por outra pessoa. Se o censurais noutrem, não a poderia ter legítima quando for do seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Mais um exemplo de Santo Agostinho. Se eu quero saber se eu estou trilhando o caminho certo, faço o questionamento para mim. O que eu fiz para fulano de tal, será que eu gostaria de que fizessem para mim? Se a resposta for não, então eu estou no caminho errado. Já é um conhecimento que eu estou tendo de mim. A minha decisão contra a pessoa não foi boa. E eu começo ali a trabalhar isso. A trabalhar assim paulatinamente, gradativamente, no momento que eu achar que eu devo fazer isso. E Santo Agostinho nos traz mais uma informação importante para nós nessa reflexão. Se aprovasse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Quando nós desencarnamos, nós não nos transformamos em seres melhores. Nós amanheceremos lá, se desencarnarmos, exatamente como nós somos hoje. Com mais um agravante ainda. O véu do esquecimento já não tem mais. Nós temos aqui na encarnação, no planejamento, o véu do esquecimento. O esquecimento de nossas inferioridades do passado, para começarmos de novo, para nascermos de novamente, começarmos de novo. Por isso que diz, quando a criança está até os, agora é 4, até 7 anos falava antigamente, agora diz que é 4, ela tem toda a condição de ser trabalhada, ser moldada, porque ela está começando tudo novo. Está latente nela as suas imperfeições, mas ela pode ser trabalhada com a evangelização, com a orientação dos pais, né? E nós podemos também fazer isso conosco, né? Trabalharmos isso em nós. O que é importante a gente ver? Nós vamos ter dificuldades. Ao chegarmos no plano espiritual, toda perturbação virá para nós, mas virá também todas as nossas ações de outras encarnações. Aí o véu vai se abrir e vai mostrar quem nós somos. Não aquele que eu acho que eu sou hoje, mas talvez até um pouquinho pior, com algumas ações que poderiam ficar lá no esquecimento, né, para que eu pudesse melhorar. Eu não teria força de enfrentar nessa encarnação. Então o que é importante? Como diz Santo Agostinho, será que se eu desencarnar amanhã, vai ter alguém aqui que eu vou ter que me ocultar, que eu vou ter medo? Eu digo que sim, né? Porque nós não somos perfeitos, nós estamos lapidando. Mas pode ser melhor, né? Aí, para a gente ir caminhando para o encerramento, eu pergunto, o que a doutrina espírita pode nos ajudar nessa reforma e nesse autoconhecimento? Tudo. Porque a partir do Cristo que nos trouxe a orientação do amor, diz que viria um Consolador prometido que nos iria informar tudo o que necessitávamos saber. E a partir da doutrina espírita, sabemos de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, qual a nossa destinação. A partir do estudo da doutrina espírita, muitos de nós, com certeza, traçaram um novo plano de trabalho, um novo modelo de pensar, de sentir, de agir e de viver.
Porque a nossa consciência foi despertada. As leis divinas estão na nossa consciência. E a partir dos estudos que nós temos da doutrina espírita, nós vamos transformando isso um dia em vivência. Hoje, se nós conseguimos fazer como nos diz Alcione, conhecer, meditar, sentir, no futuro poderemos vivenciar a doutrina da melhor forma possível. Mas nós precisamos conhecer a doutrina, estudar a doutrina, interiorizar a doutrina dentro de nós, lembrando que nós somos seres espirituais, que a verdadeira vida é a vida futura. Aqui é passageiro. Aqui nós estamos estagiando nessa escola, né, nesse templo que nós estamos aqui, nessa oficina de trabalho, nosso esforço íntimo, nesse lar que é a terra para nós, nossa terra hoje é o nosso lar, né? Então isso nós estamos fazendo aqui para melhorarmos a nossa condição. Quando nós estudamos e compreendemos a doutrina espírita, o que nós temos? A lucidez de consciência. Já não sou mais ignorante das leis, nem das consequências da minha escolha. Tomamos consciência que somos responsáveis por tudo que fizermos, de bom e de mal. Tomamos consciência de que a nossa função aqui é fazer o bem, que a nossa função aqui é amar, como Cristo diz, que a nossa função é tolerar, é respeitar, é aceitar o irmão como ele é. E a partir daí, nós tomamos conhecimento de tudo que as nossas ações trarão para nós, os efeitos que elas terão nos nossos irmãos. Mas há uma coisa muito importante que a doutrina nos ensina: colherás conforme semeares. Mas entre o semear e o colher, existe tudo que nós podemos fazer, né? Existe a plantação, o regar, o trabalhar. As parábolas de Jesus, todas elas, o que ele nos orientava naquele momento? A semeadura que nós devíamos fazer, que um dia nós iríamos colher essa semeadura, que não é da noite para o dia que eu vou colher. Ele trouxe a parábola do semeador, lembra? Semeador, Jesus, a semente, a palavra, e nós, aqueles que iríamos construir dentro de nós os terrenos férteis do coração. Mas não é uma conquista que eu faço todo dia. Eu posso ser hoje um coração cheio de espinho, ou um coração aqui dentro cheio de amargura, de rancor, mas posso trabalhar o amor. Não em 100%, mas 10, 20, 30, vai depender da minha condição de trabalhar. O que é importante? Que eu vejo que eu estou regando a minha semeadura. Se eu vou colher amanhã, eu posso mudar hoje, posso mudar agora. Se eu tiver a vontade de mudar, a disposição de mudar. Pode parecer um processo doloroso, e é. Doloroso, sofrido, porque a gente vai se desnudar, né? E se desnudar não é muito fácil, mas é necessário. Porque ninguém vai nos julgar, a não ser nós mesmos. O Pai não julga, Jesus não julga, os Espíritos amigos também não nos julgam, eles nos ajudam. Nós estamos todos aqui sobre a energia do plano espiritual desse grupo. E com certeza cada um de nós está recebendo a energia que precisa para sair melhor do que chegou. E que é importante para a gente? Desenvolver sentimentos nobres, cultivando o amor, a aceitação, a resignação, né? A evolução não dá saltos. Não dá saltos. É conquista diária. Vamos dizer assim, levanta e queda. A gente pode estar, né? Hoje eu estou bem, amanhã eu estou em queda. Pode acontecer. Nós estamos lapidando, construindo, trabalhando, né? É como se estivéssemos ali fazendo uma escultura em nós. Essa escultura não é da noite para o dia, vai aos pouquinhos. É assim que ele nos ensina aqui. E o que nos diz Kardec? Que é urgente, mas urgente, a gente olhar para dentro de nós. E ele nos fala que existe um adversário muito difícil dentro de nós. Sabe qual é? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a soberba, a intolerância. E Kardec nos coloca que é difícil a gente vencer isso, mas nós podemos escolher a luz através do estudo, do entendimento, abrindo a nossa consciência. E a partir daí, nós vamos trabalhando. Vamos vencendo o medo, vamos vencendo a nossa preocupação. Puxa, vão pensar o que de mim? Não importa. Ninguém está sabendo o que vai dentro do meu íntimo, porque o íntimo é meu. Mas o plano espiritual sabe o que vai no meu íntimo. E eu posso trabalhar com o apoio deles. O que nos diz Kardec para nós espíritas? Quem importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes,
mais humilde e paciente na adversidade. Está nos dizendo Kardec, tarefa urgente. Mas esse momento quem escolhe sou eu. Não é inércia, não é desânimo. Eu vou desistir porque eu não tenho ano para fazer. Não é. É vencer, como nos diz Joana de Ângeles, ter coragem de vencer as dificuldades. Essa coragem está em nós, porque nós temos coisas boas em nós também, nós temos virtudes conquistadas em outras encarnações. Mas nessa talvez eu precise aprender algumas coisas, justamente essa aqui, de me conhecer, me reformar e trabalhar segundo os ensinos de Jesus. E para a gente encerrando, eu trouxe uma última mensagem de André Luiz no livro Endereço da Paz. O que ele nos fala? Ninguém foge aos princípios de causa e efeito. A lei, né, que nós sabemos, todo efeito tem uma causa. E essa causa nós vamos descobrindo a partir do nosso autoconhecimento. Mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho. O tema é o caminho do autoconhecimento. Nós podemos trabalhar este caminho, renovando a si mesmo. Cada um de nós, onde se encontre, permanece em meio da colheita daquilo que plantou, com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Nós estamos aqui, mais uma encarnação por misericórdia divina. Ele nos permitiu estarmos. Nos arrependemos, pedimos a proteção para estarmos aqui, conseguimos estar aqui, agora é hora de trabalhar. Fizemos planos com o plano espiritual nas grandes ações da nossa caminhada, família, trabalho, profissão, né? Às vezes até alguma situação de doença que iríamos passar. Fizemos planos com o plano espiritual, mas temos também o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio que vai nos colocar ali em ações boas, em ações más, que vai nos fazer vencer ou não vencer, né? E nós temos o apoio espiritual. Nós não estamos sem apoio espiritual. Nós não viemos aqui simples, abandonados. Viemos com todos os amigos de luz que podem estar conosco nesse momento. Na nossa família tem sempre aquela pessoa que é o esteio, que nos ajuda a superar as dificuldades. E nós temos amigos. Amigos que a gente conhece no dia a dia da caminhada, que parecem família, né? E são pessoas que vieram para nos ajudar. O que é importante a gente lembrar? Que nós estamos no meio daquilo que nós plantamos. Então, se eu posso plantar melhor, eu vou trabalhar melhor, vou plantar melhor. Se eu sei que eu sou espírito imortal, eu posso então trabalhar isso em mim, para que eu chegue amanhã no plano espiritual com mais coisas positivas. Algumas negativas, com certeza nós chegaremos, mas com mais coisas positivas. Mas principalmente lembrando que o objetivo máximo de nós aqui na Terra é amarmos incondicionalmente. Quer dizer, amar sem esperar nenhum tipo de retribuição, nenhum tipo de agradecimento, nenhum tipo de que alguém venha nos dar aqui uma gratidão. Não. Amar porque nós conseguimos aprender o que é o amor. Essa jornada que o Cristo fez aqui conosco, deixou várias lições e que nós podemos colocar em prática, para que nós chegamos aí ao nosso final dessa encarnação, melhores, e quem sabe na próxima possamos aí interiorizar. Lembrando que lá no capítulo 3, se não me engano, há muitas moradas na casa do meu pai, o item regeneração diz assim: no mundo de regeneração, o autoconhecimento será a forma de todos. Estarão preocupados com o autoconhecimento, porque a base, como diz Santo Agostinho, é a chave para o nosso progresso espiritual, para irmos de mundos como hoje para o mundo de regeneração, depois o mundo superior e quiçá um dia os mundos puros, porque nós somos criados por Deus para sermos perfeitos um dia, mas somos perfectíveis. Ainda estamos lapidando muito devagarzinho a nossa perfeição. Vai levar muito tempo, com certeza, mas nós precisamos começar de algum lugar. E o começo é aqui agora, nessa encarnação. Então, esse eu trouxe hoje para a gente. Agradeço a oportunidade de servir, de estar aqui, e que a gente possa refletir sempre o que Santo Agostinho nos ensinou, né? Tá fácil, né? Não tá difícil. O que precisamos é usar a nossa vontade, né? A nossa vontade vale tudo. E nós temos a vontade em nós, viu, gente? Tá lá, tá aqui dentro. É resgatá-la. Muito obrigada.